Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 2, A Presença Invisível do Senhor e a Palavra Profética. Quinta-feira, ler com oração Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença invisível do Senhor, parte 1. O Senhor Jesus foi crucificado, mas Deus o ressuscitou. Aleluia! Isso porque sua obra foi aprovada por Deus. A Bíblia menciona o aparecimento de Jesus após a ressurreição. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 22. Louvado seja o Senhor. Aqui vemos que o Senhor apareceu no meio dos discípulos, mesmo com as portas trancadas. Eles estavam naquele recinto porque temiam os judeus. De repente o Senhor apareceu e disse: recebei o Espírito Santo. Após sua morte e ressurreição, o Senhor se tornou o Espírito. Ele passou a ter um corpo ressurreto, podendo aparecer e desaparecer, ficar visível ou invisível. Isso significa que mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Ele está presente o tempo todo. Então, a partir daquele momento, os discípulos precisavam tornar-se sensíveis para contatá-lo no Espírito, pois aquelas seriam as últimas vezes em que o Senhor lhes apareceria fisicamente. Em breve teriam apenas a presença invisível do Senhor. Por isso ele os estava treinando. Ainda no Evangelho de João lemos: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, capítulo 20, versículo 24. Tomé não esteve presente àquela reunião e perdeu a aparição do Senhor. Por isso não devemos faltar às reuniões da igreja. Ó Senhor Jesus! Tomé não esteve presente justamente à reunião em que o Senhor soprou o Espírito. Temos a promessa de que o Senhor estará presente em nossas reuniões, porém de forma invisível, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Devemos valorizar as reuniões da igreja e os momentos passados com os irmãos. Nessas comunhões podemos desfrutar a presença invisível do Senhor. Nos versículos seguintes lemos: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículos 25 ao 29. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Somos os bem-aventurados que creem na ressurreição do Senhor,
mesmo não o tendo visto fisicamente. Nós cremos que Ele vive e está conosco. O Senhor estava ensinando os discípulos a se relacionar com Ele por meio da fé, pois a partir daquele momento não estaria mais presente de maneira visível, mas invisível como o Espírito. Como é nossa relação com o Senhor? Hoje Ele está aqui com sua presença invisível. Aleluia! Ele não apenas está presente, como também deseja falar conosco. Para isso, Ele usa a palavra profética. Quando desfrutamos a palavra, desfrutamos a presença de Deus. Portanto, a presença invisível do Senhor está em sua palavra. Mais adiante, novamente, o Senhor treina os discípulos quanto à sua presença invisível. No capítulo 21 do Evangelho de João, vemos que os discípulos ficaram sem a presença visível do Senhor e não sabiam o que fazer. Podemos dizer que ficaram perdidos. Pedro então decidiu: vou pescar. Outros 6 discípulos foram com ele. Versículo 3. Voltar a pescar aqui significa voltar à profissão antiga. Eles eram pescadores de profissão, mas o Senhor já havia dito que eles seriam pescadores de homens. Caro leitor, apesar de não termos a presença visível do Senhor para nos orientar em nossas decisões, temos sua presença invisível por meio de sua palavra. Para ter comunhão com Ele e ouvi-lo, precisamos usar nosso espírito. Por meio da palavra profética, Deus tem falado de maneira bastante clara e temos desfrutado sua presença maravilhosa. Pergunta de hoje: como podemos desfrutar a presença invisível do Senhor? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.